Pois bem, o que diz o artigo 176? Ele está, esse dispositivo, explicitando o direito de petição. O direito de petição é assegurado constitucionalmente, nós vamos ver na Constituição, artigo 5º, inciso 34 da Constituição da República, diz lá que a todos é assegurado, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos. Isto é, o direito de petição significa que eu posso postular perante o poder público, requerer uma proteção, ou um direito assegurado de acordo com a lei. Esse direito de petição ele foi reafirmado pela Lei 8.203 de 91. Diz lá no artigo 105 que a apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento do benefício. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, era assim uma praxe ilegal que se tinha até uns anos atrás no INSS de se recusar verbalmente, né, indeferir verbalmente um requerimento administrativo. Né? Não tem documento tal, não vou nem apresentar, não vou nem protocolar. E aí era uma outra questão a ser enfrentada, a despeito de já termos essa disciplina legal. Pois bem, o decreto vem agora e reafirma, e traz para o nível regulamentar uma redação que já estava na Instrução Normativa, no artigo 671 da Instrução Normativa 77 de 2015. E diz o quê? Atualmente o artigo 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui por si só motivo para a recusa do requerimento do benefício ou serviço. E aí vem a novidade agora. Ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Ok, essa parte nova, então, ainda que eu possa de antemão ver que não vai ter futuro aquele requerimento, eu não posso indeferir de plano. Eu devo, aliás, protocolar, formalizar o requerimento e aí dizer não. A novidade, porém, não está aí. A novidade está no parágrafo 1º do artigo 176, porque até aqui nós temos a reafirmação do direito de petição. O parágrafo 1º, na verdade, a partir do parágrafo 1º, traz como novidade algo que penso deveria apenas vir por lei, pelas consequências jurídicas que pretendem prestar, e que, não por outra razão, faz parte de projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, apresentado pelo Poder Executivo, que é, esta novidade, a possibilidade agora de o INSS indeferir um requerimento administrativo de benefício com ou sem análise do mérito. O que o regulamento está dizendo agora é que há uma possibilidade de ser extinto sem o mérito, sem analisar se a parte tem ou não o direito. Quando será isso? Nós vamos ler no regulamento, você tomará ali a leitura, que o INSS emitirá a carta de exigência prévia ao requerente. E se o requerente, seu segurado ou dependente, seu interessado, seu particular, não atender aquela carta de exigência, se manter inerte, for omisso nesse atendimento, o INSS poderá dar 2 encaminhamentos. Número 1, ele pode ainda assim reconhecer que há elementos suficientes e conceder o benefício. Eu poderia dizer, tá, mas e daí então por que fez a carta de exigência se ia deferir? Mas enfim, ok, há essa possibilidade. E aí o segundo momento, o INSS indeferirá sem, a decisão administrativa será de indeferimento sem análise do mérito, se não houver elementos suficientes. Então, nós temos aqui, percebam, um momento novo no processo administrativo, no sentido de que, se não houver atendimento da carta de exigência, poderá haver aqui um indeferimento sem análise do mérito. Isso está no artigo 176, parágrafo 1º e 2º do regulamento. Né? Agora, cabe anotar que, antes de vir para o regulamento, este ponto, e até aqui não tem grande novidade, não tem efeito jurídico em princípio, mas na sequência, me parece, vem ali o pulo do gato, né? Aonde você pretendia chegar, que são as consequências jurídicas de uma decisão que analisa sem o mérito. Era preciso apontar o seguinte: nós já tínhamos, de fato, não de direito, mas de fato, alguns indeferimentos que eram indeferimentos sem análise do mérito. Imagine, uma ação de um pedido, uma DER de auxílio-doença.
processo administrativo de concessão de auxílio-doença. É designada a perícia judicial. O segurado não aparece. Bom, o benefício vai ser indeferido. Pode ser remarcado, mas depois indeferido se não aparecer. Mas não foi indeferido porque a perícia médica é contrária, porque houve capacidade, nem houve análise da situação da incapacidade. O INSS não pôde, por um comportamento omissivo do segurado, principal interessado, ele não pôde sequer se pronunciar sobre o mérito. Então, nós tínhamos um caso de uma decisão administrativa sem análise do mérito. Eu escrevi sobre isso no direito processual previdenciário, identificava isso. E era muito mais claro, e fiz questão de colocar isso, quando se tratava de carta de exigência. Isto é, por vezes, uma aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS emitia carta de exigência. Vamos supor, uma carta de exigência razoável, com uma exigência legal, contida em lei, uma exigência que está ao alcance do segurado ou do dependente, não uma exigência que não é possível de ser cumprida porque extrapola o âmbito de diligência do interessado. Nesses casos de não cumprimento de carta de exigência, nós temos precedentes no âmbito da quarta região, no sentido de dizer que, na verdade, não houve análise do mérito e, portanto, não pode ser conhecida uma questão judicial quanto a este ponto. Na verdade, se entendia que se há ali um requerimento administrativo de uma aposentadoria por idade, vamos supor, ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado não atende àquela exigência. É indeferido o benefício porque não foi atendida aquela exigência. E daí o segurado vem a juiz a ação, entende-se como regra que não há interesse de agir. Não há interesse de agir e aí o processo judicial é extinto sem resolução do mérito. Eu trago um precedente no material que fica de apoio para vocês, da quinta turma, um julgado de 2018, apenas identificando isso. Trago também um precedente de minha relatoria na terceira turma recursal do Paraná, dizendo isso. O efeito da ausência de cumprimento de carta de exigência para análise do interesse de agir de uma ação judicial, seja de concessão, seja de revisão de benefício. Eu apenas noto no recorte que eu fiz do precedente aqui da terceira turma recursal do Paraná, dizendo que se a exigência é ilegal, é desproporcional ou é fora do alcance do segurado, aí então eu posso discutir o direito a esse benefício em juízo sem se falar em falta de interesse processual. Pois bem, uma questão interessante ainda sobre esta carta de exigência é que se houver a extinção sem o mérito, sem análise do mérito pela decisão administrativa, não caberá recurso administrativo. Quer dizer, somente haverá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social de uma decisão administrativa do INSS que enfrente o mérito. Isso diz o artigo 176, parágrafo 3º do regulamento da Previdência Social atual. Né? Agora, há uma questão interessante que o segurado pode dizer o seguinte, e veja a importância daí então desse segurado que vai desarmado no INSS, sem conhecer os seus direitos, sem conhecer como fazer valer os seus direitos. Quer dizer, nós estamos aqui tentando entender a legislação previdenciária, né, o labirinto que é tramitar, trafegar pelo processo administrativo, um processo judicial previdenciário, mesmo nos juizados, que era para ser mais simples, informal, né, célere. Há ali uma possibilidade de o segurado, no artigo 176, parágrafo 4º, ele manifestar formalmente que não vai apresentar, que não dispõe daquela documentação. Nos casos em que o segurado diz, não tenho essa documentação, aí o INSS vai analisar o mérito daquela decisão. Será uma análise do mérito do requerimento. Então, vai ter que ter uma manifestação formal no prazo dizendo que não tem. Bom, meus queridos, aqui nós temos um problema. Poderá ser entendido judicialmente, não tem interesse de agir, porque lá no INSS ele falou que não tinha documento, aqui trouxe o documento. Mas, aqui nós vamos ter que pensar que o fato foi apresentado no INSS, que o segurado disse que no momento não dispunha daquela documentação,
que era possível se reconhecer o direito independentemente daquela documentação, que o fato de não dispor administrativamente daquela documentação, daqueles elementos probatórios, não impede a judicialização da questão, que em última análise, se o juízo entender diferente, que mande reabrir o processo administrativo, guardando aquela DER primeira, porque no âmbito administrativo nós temos um problema sério. Vamos supor que há ali uma primeira decisão sem análise do mérito. Aí você, na sequência, obtém o documento. Você vai pedir a reabertura, não vai ser concedida uma reabertura para a DER antiga. Você vai ter uma nova DER. De maneira que os efeitos financeiros e a DIB serão da nova DER, daquela que você está requerendo novamente na esfera administrativa. Tudo isso está no artigo 176 do decreto. Do Regulamento da Previdência Social. Diz lá o parágrafo 5º do artigo 176. O arquivamento do processo, que não cumpriu a diligência, a carta de diligência, não inviabilizará a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data de apresentação da nova solicitação. E tem mais. O reconhecimento do direito do benefício, diz o parágrafo 6º, com base em documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS, considerará como data de entrada do requerimento a data de apresentação do referido documento. Se você apresentou um documento após a decisão administrativa do INSS que negou o teu direito, vamos supor, é uma nova DER porque você apresentou o documento só agora e foi extinto sem o mérito, ou foi extinto com o mérito porque você fez uma declaração formal de que não dispunha daquele documento, você entrou com uma nova DER, os efeitos para fins de DER, para fins de data de benefício, os efeitos financeiros são aquele em que você apresentou a documentação. E vamos supor que você tenha uma decisão de mérito por parte do INSS, porque você disse ali formalmente não disponho. E depois da decisão administrativa do INSS, você apresenta no recurso aqueles documentos, eles podem conhecer. Poderá ser reconhecido o direito, mas o que está dizendo o regulamento aqui é que o reconhecimento do direito posterior à decisão administrativa é considerado como DER a data da apresentação do referido documento. Acontece que isso não tem previsão legal. Não há previsão legal que modifique a data do requerimento administrativo. E o pior vem no parágrafo 7º do artigo 176. O parágrafo 7º do artigo 176 diz o seguinte: o disposto nesse artigo aplica-se aos pedidos de revisão e recursos fundamentados em documentos não apresentados no momento do requerimento administrativo. No momento do requerimento administrativo. E quanto aos seus efeitos financeiros, aplica-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 347. Então, qual será o requinte da crueldade? Nós vamos para os efeitos financeiros. Quando você juntar um documento novo depois da decisão administrativa do INSS. O parágrafo 4º do artigo 347 diz que, nas hipóteses de requerimento de revisão de benefício em manutenção ou de recurso de decisão do INSS, com a apresentação de novos elementos extemporaneamente ao ato concessório, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso. Isso significa dizer que está havendo uma alteração da DIB, uma alteração dos efeitos financeiros de um benefício previdenciário, lembre-se, um direito fundamental, sem previsão legal. Eu tenho lá na lei qual é a data de início do benefício, desde quando é devido o benefício. E a lei não traz a variação que traz o regulamento. A lei diz, por exemplo, no artigo 49 da Lei 8.213, a partir de quando é devido uma aposentadoria por idade. E manda que as aposentadorias por tempo de contribuição em outros dispositivos, a lei manda que a DIB da aposentadoria por tempo de contribuição e a DIB de uma aposentadoria especial se orientem pelo mesmo dispositivo. Quer dizer, a lei diz a partir de quando é devido o benefício previdenciário. E, por outro lado, a jurisprudência pátria tem sedimentado o entendimento no sentido de que não é importante quando que aquele vulnerável, hipossuficiente, finalmente logra comprovar o fato constitutivo do direito. Não é isso que importa. O que importa para se identificar desde quando é devido o direito, até balancei aqui, empolgado, e desde quando gera efeito financeiro
aquele benefício é a DER, diz a jurisprudência pátria, no material de apoio de vocês, está ali, a PET, um exemplo apenas, a PET 9582, uma decisão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que é de 2015, que ademais não representa novidade nenhuma, porque era entendimento predominante já no âmbito do STJ, e que também, pode-se dizer, se encontra presente na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a súmula 33 da TNU,